Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, 1 Crônicas, capítulo 21 e capítulo 22. Então, aqui no capítulo 21, irmãos, nós vemos a loucura de Davi, né? De querer contar o seu exército. E a Bíblia deixa claro que foi Satanás que o incentivou a fazer essa contagem. Então, o versículo 1 fala assim, ó. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem de Israel. Então, provavelmente alguma brecha que Davi deixou ali no seu coração, querendo se orgulhar do tamanho do exército que conquistou. E aí Satanás aproveitou aquilo e o incentivou a contar. E mesmo ele tendo essa atitude, chamando o seu comandante Joabe, olha o que Joabe fala para ele, versículo 3. Então Joabe disse, que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó rei, meu senhor, por acaso não são todos servos de meu senhor? Para que vai contar? Por que o meu senhor deseja isso? Porque traria culpa sobre Israel. Então Joabe era um homem, era um comandante do exército dele e era um homem também sábio. Ele falou assim, cara, meu rei, isso é errado, sabe que não pode contar. Mas ele não deu ouvido a Joabe e Joabe teve que obedecer então a sua ordem. Mas mesmo ele obedecendo sua ordem, olha o que eu achei interessante, versículo 6. Mas Joabe não contou os de Levi e os de Benjamim, pois achava repulsiva a ordem do rei. Então, mesmo Joabe sendo um homem sanguinário, um homem vingativo, ele era um homem sábio e ele evitou ali contar a tribo de Levi e de Benjamim, mas contou todas as outras tribos, o exército de Davi. E aí o profeta Gade aparece, o repreende e dá-lhe 3 opções para ele. Se ele preferia, eu até escrevi aqui, ó, a fome, a fuga ou a espada de Deus. E aí ele escolheu cair nas mãos de Deus. Então o anjo aparece ali na eira de Onã, com a espada desbanhada, e a praga cai sobre Israel. E o motivo pelo qual ele escolheu a espada do Senhor é que ele sabia que as misericórdias de Deus são infinitas. E ele acreditava então que as misericórdias de Deus iria socorrer ele em um determinado momento. E é exatamente isso que acontece. A praga cessa quando ele constrói então um altar na ilha de Ornã. E aí eu fiquei, galera, perguntando assim, eu falei assim, pô, agora nós vamos ver o preparativo no capítulo 22 para o templo do Senhor, tá? O templo de Salomão. E os preparativos desse templo que Davi fez lá para um templo de excelência, eles foram levar tudo ali para a ilha de Onã. Mas eu falei, cara, o templo do Senhor não é construído no Monte Moriá, onde Abraão iria sacrificar seu filho Isaque, onde o anjo brandou do céu e falou, não, Abraão. Eu fiquei pensando, falei assim, ué, ilha de Onã, Monte Moriá, e aí foi no Google perguntar. E realmente é o mesmo local, irmãos. Eu achei isso interessante, porque o anjo apareceu ali na ilha de Onã com as pás banhadas e a praga caiu sobre Israel. E aí Davi levanta um altar e Deus responde com fogo, tá? Não foi Davi que lançou fogo, não. Foi Deus que respondeu com fogo esse altar. E nesse lugar que está um anjo com as pás banhadas, um anjo muito grande, e Deus respondeu com fogo, é o local onde o templo de Salomão foi construído e é exatamente o Monte Moriá, essa localização. Achei interessante, eu nunca tinha percebido isso antes. Na leitura aqui eu falei assim, cara, Ornã, ilha de Ornã, o que é isso? Onde é essa localização? Aí fui pesquisar, é o Monte Moriá. Beleza, irmãos? Então aí nós seguimos aqui, lemos o grande preparativo que Davi fez para o templo do Senhor. E olha o que ele fala a respeito desse templo, que eu achei magnífico, irmãos. Ó, deixa eu ver onde está aqui. Ele fala sobre, aqui ó, versículo 5, capítulo 22, versículo 5. Porque Davi dizia, meu filho Salomão ainda é moço e sem experiência, e o templo que será construído para o Senhor deve ser magnífico em excelência, não é qualquer templo. Magnífica excelência, olha as palavras, a expressão da palavra que Davi usa para o templo que deve ser construído. Ele não é somente magnífico, mas ele é excelente, que lindo. E aí Davi prepara ali
muito ouro, prata, bronze, os melhores profissionais da área para trabalhar na construção desse templo e faz uma oração maravilhosa para o seu filho. Versículo 12: que o Senhor te conceda prudência e entendimento para governar sobre Israel e para obedeceres a lei do Senhor teu Deus. Se tiveres o cuidado de obedecer aos estatutos e aos juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel, terá sucesso. Ser forte e corajoso, não temas, nem desanimeis. Então isso é lindo, né, irmãos? Tu vê um pai abençoando o filho para que ele possa ter ali entendimento, prudência, para que ele possa ser forte, corajoso, que vocês possam usar essas palavras para abençoar os seus filhos constantemente, que eles não venham a temer essa era, mas que eles possam ser influenciadores com a cultura do reino, com a cultura dos céus. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade na vida de nossos filhos, na geração de nossos filhos, na nossa geração. Amém, irmãos? Então é isso, a nossa visão panorâmica aí. E eu queria compartilhar com vocês isso que eu aprendi hoje, que o mesmo local que esse anjo apareceu ali, trazendo juízo sobre Israel por causa da contagem dos israelitas, é o local da construção do templo do Senhor. Amém? Graça e paz a todos. Fui!